Queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de Marcos, no capítulo 8, no versículo 33, nós encontramos esta palavra de Jesus: você não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Jesus está aqui repreendendo São Pedro, porque Jesus acaba de ser repreendido por ele. Jesus fez o seu primeiro anúncio da paixão. Está no capítulo 8 de Marcos, no versículo 31. O segundo anúncio da paixão está no capítulo 9, no versículo 31. E o terceiro anúncio no capítulo 10, o versículo 32. São 3 anúncios da paixão. Pedro tem o seu coração entristecido ao ouvir da boca de Jesus que ele iria morrer. Pedro então o chama num lugar à parte e o repreende. Ou seja, Pedro não queria que Jesus sofresse. Gente, isso é o pior que pode acontecer na nossa vida, é você querer ensinar a Deus. Pedro está ensinando a Jesus o que é que ele deve fazer ou não fazer. Pedro quer que as coisas sejam do jeito dele, e nós precisamos deixar que as coisas sejam do jeito de Deus. Todas as vezes que você quer que as coisas sejam do seu jeito, no presente pode ser doce, mas o futuro é amargo. Mas quando você aceita a vontade de Deus, o agir de Deus, no presente, as coisas podem ser um pouco amargas, mas o futuro será doce. Deixa Deus fazer, deixa Deus agir. Você que já tentou fazer do seu jeito e deu errado, faça agora do jeito de Deus. Aqui está a razão da reprimenda de Jesus a Pedro: afasta de mim, Satanás. Por que Jesus chama Pedro de Satanás? Pedro estava com demônio? Claro que não, meus irmãos. É porque o primeiro interessado que não acontecesse a morte de Jesus na cruz é o demônio, porque ele não tinha nas garras, ele tinha a humanidade nas suas garras, e Jesus com a sua morte nos libertou. Então quando ele diz para Pedro: afasta de mim, Satanás, ou seja, você não está pensando como Deus, você está pensando como os homens. Eu falava na pregação da missa de hoje, você pode assisti-la, é a pregação antes dessa, sobre a confusão na cabeça de Pedro entre o bom e o bem. Pedro queria o bom para Jesus. E qual é o bom? Que Jesus não sofresse. Jesus queria o bem, que era ofertar a sua vida. Nem tudo que é bom faz bem, nem tudo que faz bem é bom. O cristão discípulo, ele não busca apenas aquilo que é bom. Quem busca apenas aquilo que é bom são as pessoas do mundo. Por isso terminam sofrendo. Precisamos buscar o que faz bem para a nossa vida, o que faz bem para a nossa alma, o que faz bem para a nossa caminhada. E eu quero refletir com você rapidamente esta questão: você não pensa nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Nós precisamos, meus irmãos, pensar segundo os padrões de Deus. E muitas pessoas, até que estão na igreja, elas pensam com a cabeça no mundo. É o que eu mais vejo: gente que está na igreja, mas que tem a cabeça mundana.
Cuidado para você não escutar da boca de Jesus: afasta de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, você pensa as coisas dos homens. Eu alenquei aqui, fruto da minha oração, 7 situações diferentes daquilo que Deus quer e daquilo que o mundo oferece. Poderia ser até 14, eu lembrei depois de outras. A questão da família, como que é a família para Deus, como que é a família para o mundo. A questão do casamento, como que é o matrimônio para Deus, como que tem sido o casamento para o mundo. A questão da modéstia, como que Deus quer que nos vistamos, como que o mundo quer que nos vistamos. Olha como que é tudo bem diferente. Mas vamos aqui a 7, que eu já tinha rezado e preparado para partilhar com você. Primeiro, Deus, Ele pensa na eternidade. O homem pensa no imediato. O pensamento de Deus está voltado para o que é eterno, que vai além deste mundo. Deus quer a nossa salvação, Deus quer a nossa vida eterna. É por isso que eu abro mão de pequenas coisas aqui embaixo, para que eu possa estar com o Senhor lá em cima. O mundo não. O mundo pensa na eternidade? Não. O mundo pensa no imediato. O que vale é o aqui e o agora. O que vale é ser feliz no aqui e no agora. O que vale é o prazer no aqui e no agora. Então veja como é diferente a pessoa que pensa como Deus e a pessoa que pensa como o mundo. O que é que o mundo mais diz hoje? O que vale é ser feliz. Eu estou vivendo é o aqui e agora. Eu não sei se amanhã eu estou vivo. Isto é o pensamento do mundo. Afasta de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas do mundo. Muitas pessoas buscam no aqui e agora a satisfação imediata e o prazer passageiro. Mateus 6, 19 e 20. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas acumulem para vocês tesouros no céu. O mundo olha aqui, Deus olha a eternidade. O homem de Deus busca o céu, enquanto o homem do mundo busca prazer e riqueza aqui. Segundo, Deus valoriza o amor sacrificial. O homem valoriza o egoísmo. Quem pensa como Deus oferece um amor que é capaz de ir ao sacrifício. Quem pensa como o mundo terá um coração egoísta. Deus pensa em amor, um amor que sacrifica, um amor que pensa no outro, um amor que é caritativo, um amor que é oblação. O pensamento do mundo muitas vezes é egoísta. Deus vai dizer para nós, o outro primeiro. O mundo vai dizer, eu primeiro. Enquanto o homem de Deus vive para servir, o homem do mundo vive para ser servido. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Cuidado, se você não ama com amor sacrificial, afastai-vos de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, você pensa as coisas do mundo. O verdadeiro amor é incondicional, é sacrificial. O amor do mundo é interesseiro e egoísta. Terceiro, Deus pensa no perdão.
O homem pensa na vingança. Se você pensa como Deus, você haverá de perdoar. Se você pensa como os homens, você haverá de se vingar. Deus nos ensina a perdoar até os nossos inimigos. O mundo não. O mundo nos ensina a revidar, a pagar com a mesma moeda. Toma lá, tacar, toma lá. Totalmente diferente o pensamento de Deus e o pensamento do homem. Enquanto o homem de Deus perdoa, o mundo nos ensina a vingança. Mateus 5:44. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Isso é pensar como Deus. É não receber a reprimenda de Pedro. Afasta de mim, Satanás. Você que não perdoa, você que vinga, você que paga a mesma moeda. Você não pensa como Deus, você pensa como os homens. Enquanto o mundo valoriza o ressentimento, Deus valoriza o perdão. Quarto, Deus pensa na humildade, o homem no orgulho. O pensamento de Deus está voltado para os humildes. Jesus se humilhou até a morte, e morte de cruz. O mundo não. O mundo não valoriza a cruz, o mundo valoriza a marca, o dinheiro, o poder, o ser melhor que o outro, o ser maior que o outro. O homem de Deus busca a glória de Deus. O mundo busca a sua própria glória. Marcos 10:43. Quem quiser ser o maior, seja o que serve a todos. O mundo exalta o orgulhoso, Deus exalta o humilde. Quinto, Deus pensa em sofrimento como caminho para a glória. O homem pensa em fugir do sofrimento. Deus não vê o sofrimento como algo destrutivo, mas como algo que faz parte do nosso caminho de santificação. Ninguém ama o sofrimento, mas ele bate à nossa porta, nós o acolhemos como um sinal de que Deus trabalha em nós. O mundo, ele evita a todo custo o sofrimento e busca conforto e facilidade. O que se vende hoje mais na TV e na internet? O que promete conforto e facilidade. Ah, isso aqui vai facilitar a sua vida. Aí eu quero. Conforto. Aí eu quero. Cruz. Eu não quero. Viu? O mundo pensa de um jeito, Deus pensa do outro. O homem de Deus vê o sofrimento como oportunidade de purificação, de redenção. O homem vê o sofrimento como aniquilação. Marcos 8:34. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. A missa de hoje: tome a sua cruz e me siga. O homem de Deus abraça a cruz. O mundo está igual o diabo, foge da cruz. Se você não abraça a cruz, você vai escutar de Jesus: afasta de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Sexto, Deus pensa no serviço ao próximo. O homem pensa em si mesmo. Deus nos ensina que a verdadeira grandeza é você ajudar. Não há coisa melhor para o cristão do que ser útil. Em que posso te ajudar? O mundo é o contrário. O mundo pergunta: em que você pode me ajudar? Quem pensa como Deus gosta de ajudar. Quem pensa como o mundo só quer ser ajudado. O mundo nos diz
que devemos procurar o próprio bem. Deus diz que devemos procurar o bem do outro. O homem de Deus, ele vive para servir. O mundo nos ensina a viver para ser servido. Marcos 10, 45. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate do mundo. Servir é o caminho para Deus. Ser servido é o caminho do mundo. Você pensa nas coisas de Deus ou nas coisas do mundo? E por último, sétimo, Deus pensa na fé, o homem pensa na lógica. Deus nos chama a viver pela fé. E o que é fé? É a posse antecipada daquilo que não se vê. O mundo vai dizer: se eu não vejo, eu não creio. São lógicas diferentes. Se você pensa como Deus, você vai buscar a fé. Se você pensa como os homens, você só aceita aquilo que é da lógica. O homem de Deus, ele vive o sobrenatural. O homem do mundo, ele vive somente o natural. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Enquanto o mundo procura argumentos puramente racionais, o homem de Deus, ele vive pela fé. Meus irmãos, estes 7 caminhos, eu poderia aqui colocar tantos outros. Em breve, se Deus quiser, eu estarei disponibilizando num livro todos os esquemas dessas pregações que eu já fiz. Esta é uma que vai estar numa das primeiras. Lá, só que não haverá 7, lá serão 14 pontos. Mas esses 7 já serve para você pensar o seguinte: espera aí, eu estou pensando nas coisas de Deus ou estou pensando nas coisas dos homens? Se eu penso na eternidade, eu penso como Deus. Se eu penso no imediato, eu penso como os homens. Se o meu amor é sacrificial, eu penso como Deus. Se o meu amor é egoísta, eu penso como os homens. Se eu perdoo, eu penso como Deus. Se eu me vingo, eu penso como os homens. Se eu penso na humildade, eu penso como Deus. Se eu sou guiado pelo orgulho, eu penso como os homens. Se eu vejo o sofrimento como caminho de santificação, eu penso como Deus. Se eu fujo do sofrimento, eu penso como os homens. Se eu estou a serviço dos outros, eu penso como Deus. Se eu quero que os outros me sirvam, eu penso como os homens. Se eu vivo pela fé, eu penso como Deus. Se eu vivo só pelo racional, eu penso pelos homens. O que eu quero ouvir da boca de Jesus? Afastai-vos de mim. Afasta de mim, Satanás. Você não pensa como Deus. Você pensa como os homens. Ou aproximai-vos de mim, porque você não pensa como os homens. Você pensa como Deus. Eu não quero estar afastado, eu quero estar pertinho. Pensemos como Deus. São 2 caminhos, meus irmãos. Não há um caminho do meio. São 2 caminhos. Ou você está na de Deus, ou você está no do mundo. Ou você está na conversão, ou você está na perversão. Ou você está indo para o céu, ou você está indo para profundo do inferno. Não há um outro caminho para nós. São 2 caminhos. Leia, eu não vou ler agora, mas reze o Salmo número 1. Como chama o Salmo número 1? Os 2 caminhos. Não há um caminho do meio. Então hoje nós precisamos entender: Deus me chama a pensar nas coisas do alto e a não a viver como o mundo. O fim daqueles que são de Deus é a eternidade. O fim daqueles que são do mundo
é o remorso e o sofrimento. Por último, cito Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem. O que é amoldar? Moldar, esculpir, é você dar forma. O mundo quer nos amoldar no molde do mundo. Deus quer nos amoldar no molde de Cristo. Sabe como que é feito o molde do mundo? Silicone. Molinho, gostosinho. Sabe qual é o molde de Deus? A cruz. Por isso que pouca gente quer se amoldar nas coisas de Deus. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Eu quero pensar as coisas de Deus, eu quero sentir as coisas de Deus, eu quero fazer as coisas de Deus, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita é só a vontade de Deus. O mundo, ele não tem para o cristão coisas boas, tem coisas más. Ele não é agradável, ele é desagradável. Ele não é perfeito, ele é imperfeito. Boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. Lembra que Jesus rezou para os discípulos? Ele reza por nós. Pai, eu não rogo pelo mundo, mas eu rogo pelos meus, aqueles que tu me destes. Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos dele. Lembro-me do falecimento de Teresinha de Lisieux. Quando ela estava nos seus últimos momentos, ela balbuciou: Pai, estou voltando para casa. Ela estava no mundo, ela não era do mundo. Que a nossa mente seja renovada, para que possamos pensar como Deus e não como o mundo. Anote aí na sua Bíblia, Romanos 12, 2. Não se conforme com este mundo, mas transforme, a começar da mente. Transformai-vos a vossa maneira de pensar. Eu quero pensar como Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Jesus, nós estamos na Tua presença, porque por mais difícil que seja, nós queremos viver do jeito de Deus, porque Deus sabe mais do que eu. Eu vejo o presente, Deus conhece o meu futuro. Quantas e quantas vezes, Senhor, eu quis ensinar a Deus, eu quis que as coisas funcionassem do meu jeito, e eu fui neste momento merecedor daquela repreensão que Pedro levou no Evangelho: afasta de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, você pensa as coisas dos homens. Quantas vezes eu pensei as coisas do jeito dos homens e não do jeito de Deus. Mas neste momento de adoração,
em que nós nos abrimos ao Espírito Santo de Deus, para que Ele possa agir nos nossos corações. Nós queremos ouvir da boca de Jesus o contrário. Não um afasta, mas um aproxima. Porque no evangelho de hoje, antes de Jesus repreender Pedro, o evangelho diz que ele olhou para os discípulos e disse a Pedro, depois que ele fala para Pedro, afastai-vos, ele olha para os discípulos e diz, aproximai-vos. Ele chama a multidão e os discípulos para perto. Ou seja, Pedro foi chamado naquele momento a uma renúncia. Qual a renúncia de Pedro? A não querer educar Deus, a não querer viver do seu jeito, mas do jeito de Deus, da maneira de Deus, na hora de Deus. Renunciar é reencontrar-se. Pedro está sendo chamado a este reencontro com a vontade de Deus. Jesus quer dizer a nós, vem, aproxime. Você não vive do jeito do mundo, você vive do jeito de Deus. Meus irmãos, o que é que o demônio mais deseja? Que você viva do jeito do mundo, que você pense do jeito do mundo, que você haja do jeito do mundo. E veja que o diabo tem uma boa assessoria, revistas, programas de TV, filmes, séries, reality show, entrevistas, tudo dizendo para você, viva como o mundo, assim é que está certo. Perdoar é para bobo, você tem que se vingar. Servir o outro é trouxa, você tem que ser feliz. Buscar a eternidade é ilusão, vivo aqui e agora. Não abrace a cruz, abrace o prazer. Fuja do sofrimento, busque somente o que é bom. E daí por diante. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós não pensamos como o mundo. As pessoas que mais pensam como o mundo são aquelas que mais dizem, mas as coisas mudaram, o mundo mudou. Não é assim que o povo fala, gente. Ninguém diz assim, Deus mudou, a palavra de Deus mudou. Não, eles vão dizer, o mundo mudou. Exatamente, os que são do mundo agradarão as mudanças do mundo. Os que são de Deus permanecerão fiéis à palavra de Deus. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não. Aqui está o desafio de ser cristão. Aqui está o desafio de, no mundo de hoje, pensar nas coisas de Deus. Neste momento, junto com o incenso que mais uma vez colocamos, eu convido você a depositar aos pés de Jesus as dificuldades que você enfrenta em viver como os que são de Deus. Quais as dificuldades que você enfrenta por não pensar como o mundo? Dificuldades onde você trabalha, onde você estuda, na sua roda de amizades, na sua família, com seus parentes. Como é difícil, meus irmãos,
Você que pensa nas coisas de Deus, conviver com quem só pensa nas coisas do mundo. Falta até assunto. Você não sabe nem o que você conversa, porque as pessoas só falam das coisas do mundo, e você gosta de falar das coisas de Deus. A pessoa, ela está hipnotizada pelas coisas do mundo, e você está livre, porque você pensa nas coisas de Deus. Então coloque aqui as dificuldades que você tem em continuar pensando e vivendo as coisas de Deus. Em continuar pensando e vivendo as coisas de Deus. Faça a sua oração. Converse agora com Jesus. Que possa ressoar nos nossos corações a reprimenda que Pedro recebeu. E Pedro recebendo está extensivo a todos nós. Você não pensa nas coisas de Deus. Você pensa nas coisas do mundo. Por isso, afasta-te de mim, Satanás. Traga isso em oração. Nós podemos colocar na presença do Senhor aquilo que não entendemos. É no momento do sofrimento e da dor em que as perguntas não são respondidas, em que nós devemos nos lançar com confiança no colo de Deus, que é misericórdia. Que se você acredita que Deus é o seu auxiliador e que Ele caminha ao seu lado, nós não atribuiremos a Ele as dores e os momentos difíceis pelos quais passamos. Nós pedimos a sua ajuda para superar a dor, para superar o vazio, para, apesar de tudo, erguer a cabeça e continuar a caminhada. Deus, Ele tem duas maneiras de agir. A primeira é pela sua própria ação. E a segunda é pela permissão. Tudo que acontece, claro que tem a permissão de Deus, mas nem tudo é a vontade de Deus. Te dou um exemplo. Suponhamos que alguém pule de um penhasco amarrado no elástico. Qual que é a vontade de Deus? Que aquela pessoa tenha vida e vida plena. Mas por um motivo ou outro, não vamos aqui entrar nisso, aquele elástico, ele se arrebenta, aquela pessoa, ela falece. Qual foi a permissão de Deus aí? A lei da gravidade. Mas você não vai dizer que era vontade de Deus que aquela pessoa se arrebentasse lá embaixo. Então Deus, ele age pela ação, quando ele intervém, e ele age pela permissão, quando nas leis da própria humanidade, as leis da própria natureza, Deus vai permitindo que as coisas aconteçam de acordo com as leis pré-estabelecidas. Santo Tomás de Aquino vai dizer que a graça supõe a natureza.
Deus, ele age com a sua graça, mas ele vai atuar naquela natureza. É por isso que nós precisamos acreditar que mesmo no sofrimento e mesmo na dor, para nós que temos fé, Deus cuidou de nós ali. E Deus cuida de nós, porque Ele é auxiliador. É o que disse a leitura: o Senhor é meu auxiliador. E no momento que nós não entendemos, nós entregamos e confiamos. É aquele sofrimento do coração de João na última ceia. Ele queria impedir a morte de Jesus. Ele queria que tudo fosse diferente. Quantas e quantas vezes no nosso coração a nossa oração diz para Jesus: mas Senhor, eu queria que fosse diferente. Quantas e quantas vezes isso está no nosso coração: eu queria que fosse diferente. João também queria, mas ele não podia, além da sua prece, da sua presença. O que João faz? Ao invés do desespero, ele coloca a sua cabeça no ombro de Jesus, e ali ele encontra consolação. Talvez você está sofrendo porque não aconteceu como previsto, não aconteceu o que você pensava que aconteceria, e aquilo que você gostaria que acontecesse. Então este é o momento de você se lançar no colo de Deus e deixar Deus cuidar de você, deixar Deus carregar você, deixar Deus dizer: aproxime de mim. Você não pensa como o mundo, você pensa como Deus. E se assim você agir, apesar da dor, você estará em paz. Apesar da dor, você estará em paz. Dignai-vos, Senhor, abençoar a cada pessoa que se encontra aqui conosco, e a milhares que nos acompanham Brasil afora, pela TV Evangelizar, pelos canais no YouTube, aplicativos, rádios irmãs. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas não entendem o que está acontecendo, mas te pedimos, Senhor, dá-nos um ouvido de discípulo e um coração dócil aos teus cuidados. Só Deus é capaz de curar a nossa dor. Só o Senhor é capaz de nos ajudar a carregar a nossa cruz. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas aquele que a perder por minha causa e por causa do Evangelho, este a salvará. Abençoe a água, peças de roupa, remédios, exames, fotos de família, chaves, carteiras de trabalho, pessoas doentes, famílias enlutadas, pessoas internadas, todo o material religioso. Que o Senhor nos visite e nos console com a sua bênção. Louvado seja
Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.